Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros, e hoje estou aqui para gravar o vídeo de cortesias do mês de março. Tivemos vários eventos de editora, bastante encontro para livreiros e nisso eu ganhei vários livros, ainda tem uma pilhinha aqui. Acho que o primeiro evento do mês que eu participei foi o da editora HarperCollins, que é uma queridinha, assim, tenho lido muitos livros deles nos últimos dias. E eles deram pra gente essa eco bag com alguns livros dentro. Um deles foi esse, Batata Folgada, da editora do selo Harper Kids, né, da editora. É de uma coleção infantil chamada Esquadrão do Rango, que tem o ovo bonzinho, se não me engano foi o primeiro, o feijão maneiro, a uva azeda. São vários livrinhos falando sobre essas emoções, sobre algumas atitudes, para ensinar alguns valores para as crianças sobre si mesmos mesmo, assim, sobre atitude, sobre ser muito mal-humorado, sobre ser muito bonzinho e as pessoas não conseguirem falar não e as pessoas acabarem exagerando nisso com você. Enfim, é muito legal essa coleção. E aí veio esse que é o novo, que é a Batata Folgada. Fiquei super contente porque eu acho essa coleção uma gracinha. Veio também a Febre Bobbie Goods, do dia pra noite, que é o livrinho de colorir, que é assim, é um desenho por folha, a folha um pouquinho mais grossa, a galera tá usando aquelas canetas lá pra colorir, enfim, mandaram. Veio esse, Cole e Layla são apenas amigos, que é do selo Thomas Nelson, que é o selo cristão da editora, só que é o Thomas Nelson Histórias, porque agora a HarperCollins está lançando livros cristãos que são literatura, assim, que não são para ensinar sobre religião, enfim, algo mais técnico, não, ou só sobre a religião, não, eles estão trazendo essas literaturas, algo que pode ser mais pro público geral. E aí esse aqui é um romance entre Cole e Layla, que é esse friends to lovers, assim, eles dizem que são apenas amigos, mas será que é isso mesmo? Rola uma super paixão? É claro que sendo um livro cristão, ele traz muito dos valores cristãos, muito da religião, mas a ideia é que não seja só isso, assim, tem uma história por trás, algo para trazer esse público mesmo. Então veio a Fúria. Menina, agora que eu lembrei, veio a Fúria, só que eu já tinha ganhado esse livro, que eu participei do clube de leitura deste livro aqui. Então agora eu fiquei com dois, acabei de me lembrar disso. Eu já falei desse livro no mês passado, porque eu tinha ganho ele no mês passado, mas é uma releitura do Conde de Monte Cristo. A protagonista é muito louca, vingativa, agora eu já li o livro, tem um quê de romance, bastante romance na verdade, mas a ideia do livro é muito mostrar essa coisa vingativa da protagonista, que é muito similar ao enredo de O Conde de Monte Cristo mesmo. Essa coisa de ela é presa injustamente, ela encontra uma pessoa na prisão que está disposta a ajudar ela a fugir, se elas trabalharem juntas para conquistar a vingança. É basicamente o que starta a história de O Conde de Monte Cristo. E por último veio esse, O Roubo em Três Atos, que é da Paula Alexandra. Este livro aqui, na verdade, a Paula Alexandra já tinha lançado um livro, se eu não me engano, independente, que eu não me lembro o nome agora, mas era algo similar, acho que era O Roubo, ou enfim, não me lembro agora o nome, mas aí ela queria lançar pela Harlequin, que é o selo da HarperCollins que publica os livros dela, e não queria que as pessoas só comprassem uma capa nova, queria que as pessoas tivessem uma história nova. Então ela repaginou assim a história e fez um livro novo. É um romance bem mágico, assim, de um tempo anterior da escrita da autora mesmo, então ele tem uma escrita um pouquinho diferente dos livros mais atuais dela. Veio também um bloquinho, Harper Business, e um bottom da editora. O evento foi o máximo, a gente teve um bate-papo com a Marcela Ceribelli, que é autora do livro Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, e de um outro livro que tá lançando aí agora. Ela fala muito bem, foi bem legal, assim, participar. Outro evento que tivemos foi da editora Companhia das Letras. A Companhia das Letras deixou a gente escolher 2 livros de uma bancada que eles tinham à disposição e eu escolhi esse aqui. Um Destino Tatuado em Sangue, que é o primeiro de uma nova coleção do selo seguinte, que é o selo juvenil da Companhia das Letras, é pela Danielle Jensen. Parece que é bem romantasia, bem romance, bem fantasia, uma coisa bem deuses e tal. E diz aqui que dizem que receber o sangue de um deus é um presente, mas é uma maldição. Freya passou a vida escondendo a magia que corre em suas veias, abençoada com uma gota de sangue da deusa Hlin, mas ela é capaz de criar um escudo mágico que repele qualquer ataque. E segundo uma profecia, quem controlar o seu destino governará todo o reino de Skaland. Quando uma situação extrema a obriga a revelar seu poder, ela é forçada a se unir ao Jarl Snorri, um dos líderes da região. Manipulada por homens durante toda a vida, Freya vai fazer de tudo para tomar as rédeas do próprio futuro. Ela só não contava com a presença enigmática de Bjorn,
Nossa, só nomes difíceis. Filho do Jarl, o único que a enxerga como uma guerreira de verdade, ao mesmo tempo que desperta nela uma atração incontrolável. Já sabemos o que vem por aí. E o outro que eu peguei foi esse aqui, do Ishiguro, Uma Visão Pálida das Colinas. Eu tenho vontade de ler esse autor desde Clara e o Sol, que era um livro que eu já tinha visto na livraria, já tinha ficado super interessada, mas nunca peguei pra ler de fato. Então quando eu vi esse aqui, que eu também já tinha achado interessante lá, eu achei uma boa ideia pegar. Esse livro recupera a história de duas mulheres em uma Nagasaki destroçada pela guerra e marcada pelas mudanças bruscas da ocupação americana. Etsuko, dona de casa burguesa, grávida de primeira viagem, aproxima-se de uma mulher peculiar e de sua filha pequena, que vivem solitários e na penúria numa misteriosa casa abandonada. A partir dessa imprevista amizade, Etsuko projeta seus medos e inseguranças nas atitudes erráticas da amiga, que julga com severidade, ao mesmo tempo que parece estar fadada a cometer os mesmos erros em um complexo jogo de espelhos. Parece bem emocionante, tô curiosíssima. E por último veio essa eco bag com o livro novo do Lázaro Ramos, que é Na Nossa Pele. O Lázaro Ramos esteve no evento, fez um bate-papo com o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, e foi bem legal. O Lázaro Ramos tirou foto com todo mundo, deu autógrafo pra todo mundo, ele foi bem querido, muito simpático, e ele contou um pouco sobre a história do livro, que quando ele lançou Na Minha Pele, ele não esperava que tantas pessoas fossem se identificar, então ele resolveu lançar esse livro Na Nossa Pele, e ele já avisou que o primeiro capítulo é uma porrada, é um baquezão, mas depois você tem uma coisa mais tranquila e mais fácil de digerir, assim. Depois, eu recebi uma eco bag no dia do livreiro, do livro da nova coleção da Arqueiro, que é de Blackwater, A Enchente. O primeiro que eu recebi, no caso, foi o A Enchente, e eu achei muito engraçado, porque eu tava esperando um livro num tamanho convencional. E quando a gente abriu a eco bag, veio esse livrinho aqui, e todos os livros são nesse formato. É um livro de fantasia, não tem romance, é fantasia mesmo. E cada livrinho é desse tamanho, são 6 livros no total. E foi muito estranho pra mim, porque pra mim esses livros pequenos são aqueles tipo, sei lá, Minutos de Sabedoria, ou 100 Minutos para Entender, ou até uma coleção que tem aqui, Agora Tudo é Ansiedade. São esses livrinhos de leitura rápida pra aprender sobre alguma coisa. Então quando eu vi esse aqui, que é uma leitura rápida de fantasia, me quebrou assim o que eu tô acostumada, foi bem diferente. A edição tá belíssima, o livro tá cheio de detalhes, todo texturizado, os outros também são todos assim, já estão aparecendo na pré-venda. Tô muito curiosa. E conta a história de quando as águas do rio Blackwater inundam a cidadezinha de Perdido, no Alabama. A poderosa família Caskey luta para salvar sua fortuna em meio ao caos, liderada pela matriarca Mary Love e seu filho Oscar. Eles só não contavam com a aparição de Elinor Demert, uma mulher misteriosa que aos poucos se infiltra nos seios dos Caskey. Por trás de sua fachada encantadora esconde-se algo muito perturbador, que mudará o destino deles para sempre. Uma fantasia com mistério, curti. E aí veio junto um copinho do dia do livreiro. Se não me engano, veio um bottom e veio um saquinho com alguma coisa, mas agora não sei onde foi parar. Então é isso aí, veio o eco bag, o copo e o livrinho. E outro evento, acho que o último desse mês de março, foi o da Planeta. A gente recebeu essa eco bag aqui com Tempestade de Ônix, que é o livro 3 de Quarta Asa. Veio o livro Tempestade de Ônix, e Quarta Asa é aquela coleção dos dragões que fez muito sucesso quando lançou o primeiro livro, que é da Rebeca Yarros. Já li um livro da Rebeca Yarros de romance, nada a ver com a fantasia, que eu vou deixar o card aqui, que eu gostei muito. E agora eu vou ler também o A Quarta Asa, que é essa fantasia que não param de falar no meu ouvido pra eu ler. Então eu vou ler, vou chegar lá, vou trazer pra vocês. Eles entregaram também, na eco bag, essa camiseta, que é do novo selo da editora, Tatu Bola. É uma camiseta infantil, com o selo da editora, achei fofo, que eles deram justamente com a intenção de presentear filhos, enfim, sobrinhos, crianças que a gente tem contato. Veio também esse livro, Comunicação Antirracista, da Mídia Noelle. A Mídia Noelle esteve no evento, a gente teve bate-papo com vários autores, foi com ela, foi com a Rayane Leão, com Manu Giglio e Gabriel Deário. Foi bastante gente, foi a moça que escreveu Diário de uma Princesa Desastrada também. E eles estavam contando sobre os novos livros, sobre o que vem por aí, sobre os novos livros da editora no geral. Foi muito bacana o evento, eu gostei bastante. E particularmente esse livro aqui eu achei muito interessante, porque a Mídia Noelle fala sobre como se comunicar com todas as pessoas em todos os lugares e como a gente quebrar um pouco esse racismo estrutural com a ideia do antirracista, né? Que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então isso aqui eu achei muito bacana. Agora eu vou mostrar os livros que vieram assim na loja mesmo. Foi o livro que eu pedi, é o livro de treinamento. Esse aqui eu pedi,
é o Nihonjin, do Oscar Nakasato. O Oscar Nakasato é um autor brasileiro e ele tem um outro livro com a capa verdinha que parece realmente muito bom. E aí saiu esse aqui, fiquei super curiosa e pedi. Na pele de Hideo Inabata, um lavrador japonês que desembarca por aqui no início do século passado, vemos não apenas o sacrifício de uma vida para construir outra, mas também o peso de carregar uma pátria nas costas. Hideo é um migrante que idealiza seu país de origem. O Brasil, para ele, é um lugar de passagem, um trampolim. Por aqui, o trabalho é análogo ao de escravo, as condições precárias e o preconceito fazem questão de lembrá-lo que ele jamais será aceito. Enquanto finca raízes nos trópicos, mantém sua alma presa ao Japão, ou ao menos à ideia do que o Japão deveria ser. Esse apego se reflete em sua rigidez com a família, que é obrigada a seguir as tradições nipônicas como se o Brasil não existisse ao redor. Mas uma de suas filhas, Sumi, questiona o papel de obediência imposto às mulheres, e outro filho, Haru, quer falar português, juntar o arroz com feijão e misturar-se. Vem a Segunda Guerra e os japoneses no Brasil passam a ser tratados como inimigos. Hideo recusa-se a acreditar na derrota de seu país. Essa negação da realidade, ao mesmo tempo simbólica e trágica, o transforma em um estrangeiro dentro de si. O livro que você tem em mãos é uma obra profundamente humana. É sobre um homem, uma família e uma comunidade transplantados aos cafezais do interior paulista, mas também sobre os desafios universais de encontrar sentido e identidade em um mundo em constante mudança. Fiquei super curiosa e a capa tá assim, gente, maravilhosa. Eu amo as edições da Fósforo, acho que eles arrasam. Outro livro foi esse, 10 minutos e 38 segundos. Na verdade, eu tinha ganho um sorteio da editora HarperCollins e esse foi um dos livros que eu pedi. Que 10 minutos e 38 segundos é o tempo recorde que já foi registrado de consciência humana após a morte. E a ideia desse livro é que a protagonista morre nas primeiras páginas e ela tá nesses 10 minutos e 38 segundos de consciência após a morte dela, pensando sobre toda a vida dela. E é isso que a gente vai ler aqui. Tem um colega que já me indicou esse livro inúmeras vezes e aí eu finalmente tive a oportunidade de pedir pra editora, então pedi ele. E já sei que vai ser aquela leitura avassaladora de botar a gente pra pensar e refletir. Outro livro foi esse, Graça Queimada, da editora Planeta. É um suspense de uma freira LGBT que vai resolver mistérios, ok? Eu já tinha visto esse livro aqui há um tempo, tinha ficado super curiosa, tinha pedido pro promotor o Caio e tinha até esquecido que eu tinha pedido, aí esse dia chegou na loja pra mim e eu fiquei super feliz. Conta a história da irmã Holiday, uma freira queer, fumante, inveterada e repleta de tatuagens, que coloca suas habilidades de detetive à prova nesse romance policial cheio de reviravoltas. Gente, não preciso dizer mais nada, né? Olha essa capa, olha a ideia desse livro. Em breve eu com certeza vou trazer o vídeo deles e vocês vão se apaixonar comigo também. O próximo foi esse, Quarta Asa. Na verdade, um colega que ganhou e aí resolveu me dar porque não achou que ia ler. E eu já tava falando que queria muito ler. E calhou muito bem porque eu ganhei o Tempestade de Ônix, então agora só preciso comprar o do meio, que é o Chama de Ferro, se não me engano, né? Tô curiosíssima, gente, é romantasia com dragões, com tudo, assim, tá muito em alta agora, então vamos ver o que rola. Outro livro é esse aqui, Delivery, da Baião, que é o selo infantil da Todavia. Esse livro, embora tenha um nome curioso, fala a respeito da paternidade. E eu achei muito lindas as ilustrações, e eu vou fazer um vídeo só pra ele, então não vou falar muito dele agora. E por último, esses dois vieram do treinamento da editora Record. Esse aqui eu achei uma gracinha, que são esses dois fantasminhas. E é um livro infantil da Reco Reco, que é o selo infantil da editora. E esse fantasminha aqui, ele tá reclamando que ele odeia tudo. E aí esse aqui fala, sério? E aí ele fala assim, mas você me odeia? E aí ele fala, não. Aí ele vai falando, mas você odeia, sei lá, biscoito? E ele fala, não odeio biscoito. E aí ele vai falando isso pro fantasma que diz que odeia tudo. E aí ele fala, então o que você odeia? E aí o fantasma fala, agora eu não sei mais. Então você não odeia nada, olha que legal. Vai brincar mesmo com essa ideia de pessimismo dentro das crianças. Eu achei muito bacana, achei a ilustração super fofa. E esse outro aqui, Contra a Perfeição, fala sobre ética na era da engenharia genética. E não tem nada a ver com o meu trabalho, enfim, eu sou formada em psicologia aqui. Mas eu achei tão interessante porque essa ideia é justamente de perfeição, de criar filhos perfeitos, de criar uma árvore genealógica perfeita. E eu fiquei muito curiosa pra ler, ele é super rapidinho de ler, então quis pegar ele pra mim. Foram esses os livros que eu ganhei em março, foi bastante coisa e agora no mês de abril também vai ter vários eventos de editora, então em breve trago novos vídeos pra vocês, vídeos de cortesias, lendo os livros, tô lendo muita coisa por causa desses clubes de livro, então assim, tô realizando meus sonhos desde que eu terminei a faculdade, eu finalmente consegui voltar a ler os livros no ritmo que eu gosto, então trarei bastante novidade por aí. Vou deixar o link de todos os livros aqui embaixo pra vocês encontrarem, se vocês já leram algum me contem.
Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima!